Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Hoje eu vou entrevistar o Carlos Florencio, que vai dizer muitas coisas interessantes para vocês. Inicialmente eu vou ler só uns trechinhos do livro do Yogananda, Viva Sem Medo, porque eu sou muito fã do Yogananda e ele é muito positivo, então muita gente precisa ler o livro dele porque ele é muito positivo. Então, uns pedacinhos pequenininhos, depois vocês procurem o livro. Tem aqui na Pax Universal. Olha que frase ótima. Seja amigo de si mesmo ao afirmar sua natureza divina. Deus nos deu um poderoso instrumento de proteção, mais poderoso que qualquer outra coisa. É a nossa mente. Ele ajuda. É a nossa mente. Ela é que deve ser fortalecida. Uma parte importante da aventura da vida é dominar a mente e mantê-la controlada em constante sintonia com Deus. Esse é o segredo de uma existência feliz e bem-sucedida. E aí, o livro inteiro tem muita coisa interessante e eu recomendo para vocês sempre, porque é uma coisa muito, muito interessante. Só vou ler mais um pedacinho e aí vamos conversar com o Carlos. Você é filho de Deus. O que você tem a temer? Uma frase dele que eu cito e gosto é que ele diz: Deus é o rei do universo todo. E nós somos filhos de Deus, então nós somos príncipes do universo. O que temos a temer? Então, conheço um livro que até o nome é muito interessante, Viva Sem Medo, Paramahansa Yogananda, que foi o primeiro mestre indiano que passou os ensinamentos indianos, inclusive do yoga, para o Ocidente, porque ele teve um bom tempo nos Estados Unidos. Bom dia, Carlos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, vamos conversar. Você pode começar falando daquela coisa que eu acho muito interessante, que quando criança você já viu os chakras e a aura das pessoas, não era assim? Exatamente, né? Então eu nasci com esse dom de poder ver a aura e ver e sentir a essência das pessoas. Eu percebi nesta minha habilidade um talento. Como tem pessoas que têm habilidade, têm talento para perceber um aroma que a gente às vezes não percebe num alimento, né? Ou uma nota musical numa música, eu consigo perceber como é que é a aura, como é que é a energia, como é que a pessoa está nesse seu estado de espírito, e a partir daí, então, é que começou todo o meu processo. Primeiro eu comecei a ver a aura, depois eu comecei a ver os chakras, depois, na sequência, comecei a me conectar com a essência das pessoas. E aí, quando eu vi, eu me tornei um terapeuta sem querer, né? Eu acho que já é uma missão, né? No meu mental eu não sabia, mas hoje eu já sei que nós, né? Mas quando criança, como você sabe, a gente não sabe das coisas, né? Mas hoje, já adulto, eu já percebo que já vim com, digamos, com esta missão de ser um terapeuta, de vir ajudar a humanidade, ajudar as pessoas por meio das minhas habilidades. Tem várias habilidades, tem várias vertentes, desde que tudo seja para o bem, né? Os vários caminhos não importam quais são, né? Desde que leve para o bem é o que interessa. Foi daí que começou, Roberto. Você falou que as crianças não sabem muita coisa, mas hoje, na minha opinião, as crianças são muito mais inteligentes que os adultos. E principalmente em São Paulo, onde a burrice está crescendo brutalmente. E eu li uma coisa muito interessante, que até os 7 anos as crianças aprendem por dia 25 vezes mais coisa que qualquer adulto de qualquer idade em qualquer parte do mundo, porque elas utilizam o cérebro inteiro.
os dois hemisférios, mais o hemisfério prático, e depois, principalmente por causa dos ensinamentos de muitas escolas, se usa praticamente só o racional. Aí, criativo, um monte de coisa está desaparecendo por causa disso. E eu adoro as crianças, e já citei aqui, tem uma netinha que me adotou como vovô postiço, que ela tem 8 anos e está escrevendo um livro. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas aí, quando você começou a se interessar pelas terapias, você já era jovenzinho? Isso, é assim que quando nós somos crianças, nós não temos ainda o nosso aparato mental bem estruturado, né? Então, a nossa capacidade cognitiva, ela é um pouco limitada. Portanto, enquanto criança, você ressente, né? Você absorve as informações e você não tem uma capacidade de poder julgar, porque você não tem um conhecimento para poder julgar, porque você só julga depois de um determinado... Quando você começa a adquirir o conhecimento por meio da inteligência. Então, digamos que eu consegui ter acesso a uma certa informação, mas não tinha capacidade de poder julgar ou até mesmo questionar. Então, só percebi que esta minha habilidade ao perguntar para outras pessoas, as outras pessoas não viam, portanto, as outras pessoas não tinham essa sensibilidade. Então, naquele momento, eu não me senti preparado, acho, para isso. E aí eu rezei, pedindo para que isso parasse. Quando nós nos sentimos um pouco diferentes, né, nós às vezes não gostamos um pouco dessa diferença. E aí, na minha adolescência, praticando meditação e reflexões, o processo retornou. E ao retornar, ele veio com muito mais consistência, né? E aí depois foi na Inglaterra que se começou a dar um grande salto, né, qualitativo e quantitativo, que culminou na formação do meu método terapêutico, primeiro do sistema de equilíbrio energético, depois da cura visionária, que faz parte do sistema de equilíbrio energético, e que hoje está dentro do PH Vida, que é o potencial humano de vida, que é a minha metodologia. Né? E o PH quer dizer o quê? É potencial humano de vida. PH Vida, potencial humano de vida. E também tem uma conotação com o pH de potencial de hidrogênio, né? Porque eu percebi que as pessoas, elas nascem alcalinas. Uma criança, ela é alcalina. Com a idade, há uma tendência da pessoa ficar mais ácida, né? Então, com isso vem as doenças. Então, hoje, cientificamente, já até é comprovado que é a acidez, né, que gera a velhice, é a acidez que gera as doenças. Portanto, quanto mais alcalino uma pessoa for, mais doce, mais agradável, né, do bem, né, então mais jovial, mais leve, né, ela vai se tornar na relação com ela e com o seu mundo. Numa sociedade mecanicista, né, numa sociedade neoliberalista, né, que nós estamos vivendo hoje, onde você tem valor apenas a partir daquilo que você produz ou consome, né, a competição exacerbada, os valores trocados, né, a necessidade da sobrevivência, isso tudo torna as pessoas muito mais ácidas do que propriamente mais alcalinas, né? Então, já existe aí dentro do nosso sistema um facilitar da coisa mais ruim do que propriamente para a coisa mais boa, né? Você iniciou o programa hoje falando sobre a questão de viva a vida sem medo. Para você viver sem medo, você tem que viver na coragem. Para você ter coragem, você tem que ter conhecimento, domínio sobre as coisas, porque quando eu estou seguro, isso me dá coragem. Se eu não estou seguro e eu estou inseguro, isso pode me dar a dúvida que me leva ao medo. E eu posso me achar não capaz de enfrentar determinada situação. Então, digamos que o medo, ele é apenas a constatação da ausência do conhecimento naquele indivíduo. Aí ele está evoluindo para adquirir esse conhecimento. Então, ele só tem que entender que a ausência do conhecimento não necessariamente precisa ser
expressa nele através de um medo que o possa reprimir e impossibilitar que ele viva as suas experiências, que envolva, né, com seus acontecimentos da vida e absorva e usar essas informações para que ele possa desenvolver segurança e, consequentemente, coragem, né? Você falou do pH, eu lembrei que eu vi um vídeo do médico Lair Ribeiro, que já foi um escritor que fez muito sucesso, e ele falava que os refrigerantes têm um pH muito baixo e tem um que o pH, o potencial hidrogênico, né? Sim. Tem um que ele não ia citar o nome porque era capaz de mandarem matá-lo. Um refrigerante que o pH é 2,1 e nós precisamos ter uma média de 7,5 pH, não é isso? Exatamente, é isso. Exatamente, é isso. Então, esse desequilíbrio no pH vai fazer com que o seu organismo consuma muito mais energia para poder equilibrar o que... Então, esse tipo de alimento ele acaba sendo muito prejudicial por conta disso. Ele alimenta até um certo nível, mas ele retira a força a outros níveis, o que causa um caos a nível de organismo. Então, mas no meu trabalho é equilibrar o potencial humano da pessoa, a relação da pessoa com o seu meio, né? Todos nós temos uma potência, uma força expressa numa condição humana, né? E aí, como é que essa força se manifesta? Então ela se manifesta por meio de uma estrutura, por meio dos chakras. Como é que essa pessoa evolui, né? Então ela evolui da inconsciência para a consciência. E no meu trabalho, os chakras, eu acabei desenvolvendo toda uma forma diferente de perceber os chakras, porque para mim os chakras, eles são consciências que possuem inteligência, que atuam numa determinada dimensão, e que à medida que nós vamos vivendo as nossas experiências, porque nós vamos experienciar as coisas, vamos despertar aquilo que está lá dormente. Portanto, a vida, você desperta as coisas para depois desenvolver. Ou seja, elas já estão lá. Elas estão inconscientes, estão dormentes, você as desperta e ao despertar você incorpora na sua energia e a partir daí você com ela pertencente no seu campo vibratório, você tem a capacidade de poder desenvolvê-la de acordo com as suas escolhas, com o seu processo de vida. E é aí que vai dar o caminho de cada pessoa. Então, basicamente, é esse que é o princípio do universo. O princípio do universo, aqui, nesse plano, você vai viver as experiências e nessas experiências você vai despertar essas energias para que você depois, com esse conhecimento, te dê segurança, te dê confiança e essa confiança vai lhe dar, você vai acreditar na sua força interior e você vai ter a coragem e, consequentemente, então você não vai ter medo. Toda pessoa que tem medo, né, ela é uma pessoa insegura. Significa, então, que ela não tem confiança nela mesma. Então, automaticamente, isso vai afetar a espiritualidade, porque quando eu acredito em Deus, não adianta você dizer eu acredito em Deus se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que não tem confiança e se você não acredita na sua força interior. Porque se você acredita em Deus, você tem que estar seguro, confiante e acreditando na sua força interior. Porque se você não acredita na sua força interior e não está seguro e confiante de você mesmo, significa que você não acredita que essa força divina está em você. Então significa que você não acredita em Deus. Por isso não adianta você dizer que acredita em Deus. Você tem que manifestar os atributos que representam a conexão com essa energia divina. Enquanto você tiver medo, raiva, mágoa, ódio e todas as energias que sejam mais densas, mal processadas, que você não está conseguindo metabolizar, assimilá-las, perceber qual é a informação, do que é que elas estão querendo te ensinar, do que é que você perdeu através dessas experiências que você precisa resgatar, quais são as suas dependências que você tem, que está impossibilitando de você evoluir, porque se você fica dependente, você não consegue evoluir, qual é o desequilíbrio que você tem que gerar a consciência para não permitir mais esse desequilíbrio, portanto, domínio e liderança sobre essas situações, você precisa fazer. Então, o que é que a vida está pedindo para você fazer por meio das coisas ruins, das coisas negativas que fazem parte da sua vida?
Significa que, inconscientemente, você pode ter feito um pacto inconsciente com as forças contra a vida, com as forças que querem tirar a vida, que são as forças que querem tirar, inclusive, a própria existência, né? Então, quando você pensa que a sua vida não presta, que a sua vida está uma droga, que a sua vida está um lixo, né, que você não presta para nada, que você se sente que não presta para nada, que não serve para nada, isso já é um processo suicida, né? Isso significa que essa energia negativa ela está conseguindo ganhar muito terreno dentro de você. Ao invés de você perceber que nesse momento que de repente você está sentindo que você não tem valor, é porque outros valores agora precisam ser resgatados. Porque os valores que você tinha foram perdidos. Então a vida, o universo, ele vai te tirar as falsas seguranças, ele vai te tirar. Então, quando uma pessoa passa por uma ruptura muito grave, uma perda de um trabalho, né, uma perda de um casamento, de uma relação, e ela se vê vulnerável, então, nesse momento, o que ficar é o que é ela, Roberto. É o que é ela, de fato. E é ali que ela vai ter que dizer assim, ok, isso é o que me sustenta, né? Por quê? Porque agora é isso que eu consegui acumular no meu processo evolutivo. Consequentemente, a partir daí é que ela vai conseguir, de fato, se firmar e evoluir a partir dela. Você nunca evolui a partir de uma outra pessoa. Por exemplo, quando eu digo assim, eu quero alguém que me ame, no fundo eu estou dizendo assim, eu não me amo, eu quero alguém que me ame para que eu me sinta amado, para que a partir disso eu venha me amar. E não funciona assim, porque se eu preciso de alguém que me ame, significa que eu não estou me amando. Agora, se eu me amo, eu nunca vou dizer que eu quero alguém para me amar. Eu vou dizer, eu quero manifestar esse amor na relação com uma outra pessoa. Eu estou com vontade agora de amar alguém, né? Eu vou dizer assim, eu estou com vontade de amar alguém agora. Eu estou com vontade agora de compartilhar a minha individualidade com alguém. Eu nunca vou dizer que eu quero encontrar o amor, ou eu quero encontrar a felicidade, ou eu quero encontrar a segurança, ou eu quero encontrar. Porque se eu quero encontrar, significa que eu não encontrei. E se eu não encontrei, eu estou perdido. E se eu estou perdido, eu estou na sombra, eu estou na ilusão, eu estou na insegurança, eu estou no medo. Portanto, as energias negativas podem se aproveitar muito destas brechas na sua vida. E elas gostam da bagunça, a bagunça emocional, a bagunça mental, né? Então, aqueles pensamentos negativos, aquelas emoções negativas, né? E aí você perde o ânimo pelas coisas, a vontade pelas coisas. Então, você tem que observar no seu entorno, né? Então tem que ter sempre ânimo, motivação, vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Se você fica abandonando as coisas, significa então que você não está valorizando as coisas simples, e às vezes a vida está pedindo para você fazer repensar sobre os seus valores. E é isso que eu faço no meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho terapêutico, é um trabalho visionário, porque eu vejo aquilo que a pessoa traz de vidas passadas, aquilo que a pessoa veio resgatar, que ela perdeu, aquilo que ela traz como uma dependência que ela precisa se libertar, aquilo que está gerando desequilíbrio, que está interferindo no seu processo evolutivo, e por meio das minhas consultas, e por meio dos meus treinamentos, dos meus cursos, inclusive curso de formação terapêutica que eu faço, que eu gosto, a ideia é replicar essa energia, é fazer com que aquele possível caos que você está vivendo na sua vida hoje pode ser a sua grande ascensão. Portanto, aquela coisa ruim que você está vivendo talvez hoje, ela pode ser uma coisa muito boa na sua vida. Porque eu não acredito na coisa ruim. Em todas as minhas experiências ruins, no primeiro momento, claro que a gente fica muito mal, mas no segundo momento a gente tem que refletir e pensar assim, o que é que o universo está pedindo para eu aprender aqui? O que é que eu tenho que resgatar? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que deixar de valorizar e o que é que eu tenho que aprender a valorizar a partir daqui? E não ficar ali com a raiva, com o ódio, com a mágoa e proliferando isso para os outros e não sei o quê, porque senão você passa a ser um ser que está adepto dessa força densa e negativa e ruim. Então, aí você já fez uma escolha que não é para o princípio aqui da Pax, não é o princípio do jornal alternativo, não é o princípio do PH Vida, não é o princípio da cura visionária, não é o princípio do Si, não é o princípio de todos os seres que estão aqui na boa vontade, né? Mas, quando se fala em espiritualidade, não adianta a boa vontade.
Você tem que ter boa vontade, você tem que ter ação, você tem que ter manifestação, você tem que ter ato, você tem que perceber as suas consequências. Portanto, você precisa de consciência, né? Portanto, existe uma coisa que é você rezar, né, Roberto? Você meditar, que é muito bom, né? Mas você precisa entender que se você está numa determinada dimensão e você quer evoluir para uma outra dimensão, é só com o desenvolvimento da consciência. Portanto, cada vez que você ultrapassa um problema da sua vida, você já se eleva numa outra dimensão de percepção daquela realidade. E isso é constante e infinito. E é muito isso que eu gosto de ensinar para as pessoas, né? Eu já entrevistei aqui um massagista que ele ficou cego aos 38 anos. Ficou apavorado, né? Como é que ele ia sobreviver? Tinha 2 filhas pequenas. Ele contou aqui umas coisas terríveis. A esposa dele, da época, disse que não queria mais viver com ele, que era muito chato viver com um cego, e que ia levar as 2 crianças, que tinham 8, 9 anos. Aí as 2 filhas chegaram para ele e disseram: papai, nós queremos morar com você, não com a mamãe. E ficaram com ele, ele ficou super apavorado, né? Como é que ia sustentar as crianças, e a mãe dele, que ele também sustentava. E na época ele fez um curso comigo de cura prânica. Depois ele me ligou e disse: Roberto, eu vou trabalhar, vou fazer massagem, curso de massagem, vou trabalhar com massagem e usar um pouco a cura prânica. Isso já faz bastante tempo. Ele contou na entrevista, né, que hoje está fazendo um trabalho, ele dá cursos de massagens para cegos também, e ele já formou mais de 400 cegos e arrumou emprego para mais de 200. Então, ele aproveitou o problema dele e transformou num objetivo de vida, né? E portanto, aí as coisas dão certo, apesar do problema grave, né? Ele tá bem financeiramente, e uma das alunas cegas do curso dele, eles se entenderam bem e casaram. Olha. Então, conseguiu resolver tudo. Ele falou uma frase que eu achei assim muito forte, mas curiosa, que ele agradece a Deus ter ficado cego, porque ele só conheceu Deus depois que ficou cego. Porque antes ele não tinha nada a ver com isso, nem nada. Hoje ele faz meditação, ajuda as pessoas, faz... Ou seja, ele aprendeu a ver com a cegueira. Pois é. Aprendeu a ver com a cegueira. Então é um pouco o que você falou. A gente tem problemas, tem que ficar ligado que pode resolver. O que você tem que resolver? Pegando nesse exemplo que você deu desse paciente cego, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que é Rompendo Limites com Carlos Florencio, um dos episódios, eu não lembro agora qual dos episódios, se não me engano é o 8º episódio. Eu tenho um paciente que é um cego que vem fazer uma consulta comigo, né? E aí eu faço uma leitura e interpretação da energia dele. Então, por conta da deficiência dele, ele não se sentia valorizado, baixa autoestima, e ele era também massagista, tinha feito curso de massagem e tudo mais, e ele estava sem trabalho, sem nada. E aí eu fiz uma dinâmica com ele, aí ele fez uma dinâmica comigo, dei exercícios para ele levar. Quando ele voltou, aí ele disse que a vida dele já tinha modificado muito, que ele seguiu as minhas dicas de posicionar quanto ao respeito dele, a valorização dele, porque ele era casado com uma mulher que acabava também criticando demais ele, julgando, rejeitando ele e tudo mais. Ele conseguiu reverter esse relacionamento, porque ele se posicionou na questão do seu respeito. Conseguiu um trabalho numa empresa para fazer massagem, porque eu disse para ele: você é cego, mas você pode usar as mãos. Portanto, não é você achar que porque você tem essa deficiência, a sua vida acabou, né? Como eu vejo às vezes algumas pessoas que são deficientes, que estão num sinal de trânsito. Ok, perdeu uma perna, mas pode trabalhar com a cabeça e pode trabalhar com as mãos, né? Quer dizer, na Europa, eu morei lá há 14 anos, as pessoas, elas trabalham, mesmo cegas, elas trabalham. Portanto, elas querem ser produtivas, elas não vão se fazer de vítima de um processo, se fazer de coitadas para
tirar vantagem de uma situação. Não, tudo que existe, se existe, serve para alguma coisa e serve para alguma coisa. Né? Então, se você existe, é porque você é uma criação divina. E se Deus te deu a permissão de você existir, é porque você tem uma missão. A missão de servir para alguma coisa. Você tem aí todo um aparato mental, emocional, criativo, para que você possa desenvolver algum tipo de habilidade. Portanto, vá procurar alguma habilidade para que você seja útil. Né? E a vida, nem tudo é perpétuo. Então, você pode, às vezes, ser útil como mãe, né? Você pode ser útil como esposa, mas a vida pode depois, os filhos vão embora, os filhos vão deixar de ser filhos, vão ser mais companheiros do que propriamente filhos, aí vão vir os netos e tal. Portanto, você tem que arranjar outras coisas para fazer. Então, é não limitar apenas aquilo que você idealiza que é só aquilo, né? Porque senão vai vir a frustração, aí depois você vai cobrar das pessoas, que você vai querer manter ainda aquele personagem da mãe, e às vezes a mãe já não serve mais, ou do pai. Agora tem que adquirir outras formas de você atuar na sua vida. Portanto, a vida aqui, ela não é um desafio. Eu sempre encaro a vida como uma conquista constante. Portanto, tudo aquilo que nós vamos absorvendo, nós vamos conquistando e nós vamos evoluindo. Numa época de crise, né? Mas o ser humano sempre teve em crise. Né? Se a gente for parar para ver nas nossas histórias, o ser humano sempre teve em crise. Né? Crise de valores. Agora a gente está com uma crise um pouquinho maior, digamos. Né? Por quê? Porque o sistema está com muitas brechas, as pessoas estão corrompidas, né? O sistema está corrompido, o sistema não está bem organizado, o sistema não está bem estruturado. Então, automaticamente, as energias negativas se aproveitam para entrar nessas brechas e corromper o sistema, absorver o que elas puderem. É a mesma coisa. Se você tem uma brecha energética de uma mágoa, de uma raiva, as energias negativas podem entrar por ali e elas podem absorver a sua luz, elas podem corromper você, elas podem levar você, né, para aquela ideia famosa de tentar tirar vantagem das situações, que isso faz muito parte da filosofia brasileira, né? O jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Essa é a famosa filosofia brasileira, de querer tirar vantagens da situação. Né? O brasileiro tira vantagem até numa fila na hora de subir no ônibus. Eu acho que aí você tem que ver, então, qual é aquilo que te guia, aquilo que te movimenta, né? E observar essas brechas que você possa ter na sua vida, que são essas coisas negativas. No primeiro momento, se elas se formaram, é porque você permitiu, inconscientemente ou conscientemente. Aí, se você for em algum lugar que eles vão arrumar essas brechas para você, portanto, vão passar energia e vão te curar, mas não vão te dar o conhecimento para que você entenda por que você gerou essa brecha e como você pode fazer para não criar mais brechas, significa que você vai ficar dependente novamente lá naquele espaço. Por isso que isso eu não faço no meu tratamento. O meu tratamento não cria dependência. Por quê? Porque eu curo as pessoas e dou as ferramentas, dou os direcionamentos, e ensino ela a saber lidar com a vida dela, de maneira a ela não ficar dependente comigo. Isso é uma coisa que quando eu trabalhei muito com cura prânica me incomodava, que dava uma orientação de coisas para as pessoas se fazerem, e elas diziam, não, vim aqui para ser curado, não vou fazer nada. Elas não querem fazer. Que é o besterol que a medicina ocidental divulgou, que só os remédios curam. Não, é porque elas se colocam numa posição mecanicista. Eu sou uma máquina, eu estou com defeito, você conserta, e eu não quero saber por que a máquina está com defeito. Não, desculpa, aquela máquina está com defeito porque tem uma razão, tem um sentido, né? Então você tem que entender por que o seu corpo físico está com defeito, está com uma doença, está com algum bloqueio. E quando eu falo doença, não é uma doença física só. Você pode ter uma relação doentia com uma pessoa, aquela pessoa consegue fazer você se sentir mal, né? Uma relação com dinheiro pode ser negativa, uma relação com o trabalho pode ser negativa. Portanto, você pode ter vários tipos de conflitos, vários tipos de doença, mesmo que ainda não seja uma coisa física. Ela pode ainda estar num plano um pouco mais sutil,
mas ela está, de alguma forma, gerando mal-estar. Como é que você pode saber que você tem vulnerabilidade? E como é que você pode saber que você está doente? E como é que você pode saber que você tem que procurar ajuda? Se você tem alguma situação na sua vida que te gere mal-estar, né? Então, significa que esse mal-estar representa a ausência do conhecimento, vulnerabilidade que você tem na sua vida, ou porque você está sintonizado com essa frequência e que você tem que escolher não mais se sintonizar com esta frequência. Ok? Então você atrai aquilo que você está sintonizado, você atrai aquilo que é a tua vulnerabilidade, ou você atrai aquilo que você precisa conhecer para poder evoluir. Né? Portanto, a estagnação no processo vai criar a inércia, a energia não vai movimentar. E se a energia não movimenta, ela apodrece. Aí o pH, o potencial humano, que é uma força, que é movimento, ele não movimenta. Então ele acaba criando estagnação, inércia, então você não evolui, não expande na sua vida. Então é importante, né, e isso eu ensino muito para os meus alunos e tal, que você tem que primeiro, a gente tem que eliminar tudo aquilo que está interferindo no seu processo evolutivo para depois colocar você numa expansão positiva. Porque se você pura e simplesmente só vai e faz uma cura, como você falou, né? A gente vai e faz uma cura, a gente coloca tudo muito bonito. Ok, mas aí você vai conseguir sustentar essa energia? Às vezes você não consegue sustentar. Por isso que às vezes você vai nos lugares, você vai lá, faz uma meditação, vai lá, vai numa missa, faz uma oração, faz um ritual, toma um banho, não sei do que, e tal, faz uma cura energética, você fica bem durante um tempo. Mas depois você volta de novo para a sua dimensão onde você estava. Então significa que em nada você se transformou. Você só modificou o seu estado, mas você não transformou o seu estado. Então significa que se você não transforma o seu estado, você não altera você. Você só muda, cria um estado temporário de bem-estar, mas você depois volta para o seu estado original. E você não consegue manter o estado mais sutil e melhor na sua vida. Por quê? Porque você não tem habilidade, não tem um talento, não tem um conhecimento de manter isso. Você não foi instruído e você não sabe como fazer isso. Então é isso que eu ensino às pessoas. Ensino às pessoas por meio dos meus exercícios, da minha terapia, dos meus cursos, a você conseguir se conectar, estabelecer, ser e estar e manifestar isso para a sua vida. Né? Que eu acho que para mim, sempre foi a razão do meu trabalho terapêutico, proporcionar isso para as pessoas. Por quê? Porque essa ideia, né, que é uma ideia arcaica, de que eu peco durante a semana inteira e no domingo eu vou lá e me confesso e aí eu fico livre, né, e aí na segunda eu posso começar a pecar novamente, né? É uma ideia arcaica, quer dizer, você é o ato da consequência. Então não dá, quer dizer, não adianta você, eu estou com um problema na minha vida, no meu relacionamento, aí você vem aqui na Pax, você vai numa terapia aqui, ou você vai não sei aonde, ok, você fica bem naquele momento, porque a energia dali está boa, claro que está boa, mas aí você chega em casa e está lá o conflito. Você continua rejeitando aquela pessoa, você continua querendo que aquela pessoa seja diferente, você continua se sentindo não valorizado, não reconhecido, você continua se sentindo mal, você continua com raiva. Aos poucos ela vai começar a voltar, e aí quando você vê, você voltou ao seu estado que você estava original, porque você não conseguiu se firmar no outro estado, porque a mudança que o universo lhe proporcionou, você não teve como sustentá-la. Então, para mim não adianta nada esse tipo de espiritualidade quando ela não consegue de fato transformar essa pessoa no estado que ela está para um outro estado, numa outra dimensão. E é isso que eu me devoto, é isso que a razão de eu acordar e dormir todo dia, é isso que eu me movimento diariamente em todo o meu trabalho, em conseguir fazer com que as pessoas consigam mudar para esse novo estado. Hoje, antes de vir para cá, até atrasei um pouquinho o programa, porque eu estava numa consulta online, que eu faço consulta com pessoas do mundo todo via Skype.
A minha paciente atrasou e aí ela liga para mim pelo Skype, caminhando na rua com o celular dela, dizendo: olha, eu tive que sair do meu escritório porque era a hora que eu podia fazer no meu escritório, mas entretanto chegou uma pessoa e invadiu a sala do lado, aí ela ia ouvir tudo que eu ia estar falando, e eu aproveitei justamente a hora do almoço que não tinha ninguém lá para eu poder falar com você. E aí, resultado, eu vi que a pessoa ficou ali e tal, e eu tive que sair. Aí, aí ela disse assim: qual é a mensagem que eu tenho que aprender com isso? Diz assim: a mensagem que você tem que aprender é que você tem que definir limite para as pessoas. Mas é que essa pessoa é o bambambam, o advogado não sei o quê, de uma família muito abastada em Portugal, e aí ele chega, ele abanca e ninguém diz nunca não para ele, porque ele é rico, porque ele é isso, aquilo, outro. E aí ele se sentou lá na sala de reunião, e que dá para mim a sala, e eu automaticamente não pude ficar à vontade para conversar com você. E era esse o problema dela. Ela disse assim: o teu problema é justamente esse. Você saiu de um casamento onde você não conseguiu posicionar o teu limite, você está divorciada, e eu ensinei você a colocar o limite nesse marido, porque o marido ficava com os filhos no fim de semana, que era dele, e de repente no meio do fim de semana ele resolvia que não queria mais as crianças e mandava embora para ela, ou seja, atrapalhava a vida dela, e ela nunca sabia dar limite. Então, por essas pequenas experiências, eu pude mostrar para ela que ali tinha um conflito, e ali tinha um aprendizado, que ela tinha que saber dar o limite, e até instruir para ela, disse assim: olha, você chega lá na próxima vez, você diz para esse senhor o seguinte: olha, eu aproveitei esse horário do almoço para eu fazer uma consulta via Skype, e eu preciso de uma certa privacidade. Como eu não marquei nada com você, e você chegou aqui sem ter marcado nada comigo, eu preciso que você me dê duas hipóteses: ou você fica aqui, eu vou ter que sair porque eu preciso fazer a consulta, ou você sai para que eu possa fazer a minha consulta. Em nenhum momento se você julgar aquela pessoa, se você criticar, ou se você passar a rejeição, aí ele pode ficar, ele pode se achar. Agora, no momento que você passa para ele essa ideia de que existe esse limite, aí ele vai ter que respeitar. O problema dessas pessoas que são muito, que têm um ego muito exacerbado, que se acham poderosas, é que elas não têm noção do limite. Nós precisamos sempre dar a noção do nosso limite. O limite físico, ele é muito fácil, porque é a matéria densa, sólida, né? Você consegue, né, dar o limite. Mas na parte emocional, muitas vezes você não consegue dar esse limite. Você precisa dar limite nas relações emocionais suas. Se você é uma pessoa que a pessoa de repente te ofende, ou ela descarrega as coisas ruins dela em você, você tem que dizer para ela: olha, espera aí, esse é o limite que você pode ir, que não me perturbe. E isso eu ensino muito nos meus treinamentos, com coisas simples do dia a dia. Você percebe nessas coisas simples do dia a dia muita espiritualidade, que as pessoas não percebem. Elas acham que espiritualidade é ir lá fazer um ritual, acender uma velinha, barará, barará. Isso são rituais espirituais, mas a espiritualidade é e sempre vai ser o desenvolvimento de consciência. E aqui é por essas experiências simples que você vai perceber o que é que você tem que resgatar, o que é que você perdeu ali, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa dependente da outra pessoa, você depende dela. Quando ela sair, você vai ficar sem chão, que é o que acontece muitas vezes, que as pessoas são casadas e vivem para outra pessoa, de repente a outra pessoa vai embora, morre ou arranja uma outra pessoa, aquela pessoa fica sem base, sem estrutura, portanto ela vai ficar vulnerável, ela vai criar um karma de ter que criar uma segurança nela mesma, e aí se ela não conseguiu aquilo naquela vida, ela já vai vir numa outra vida com essa missão de criar essa segurança. Portanto, você tem que ter segurança em você mesmo, você tem que sentir a partir de você mesmo, criar um serviço, criar um ideal de vida, né? E se sentir de fato útil por alguma coisa que te dê prazer, né? Cuidado por não trabalhar apenas pela sobrevivência, de querer fazer alguma coisa só que dê dinheiro. Qual é o movimento primeiro que você vai? É o dinheiro? Ok, aí depois você vai aparecer lá para fazer consulta comigo, depois de 40 anos, dizendo: eu estou frustrado com o meu trabalho. Eu vou ter que dizer para você: olha, há 40 anos atrás você escolheu esse serviço porque você pensou só no dinheiro. Você não pensou que você ia se sentir satisfeito, identificado, que ia te dar prazer,
que você ia conseguir expressar a tua criatividade. Você escolheu apenas algo que te desse dinheiro, você perdeu o entusiasmo, se transformou numa coisa robótica, mecanicista, que vai para lá porque tem que ir e volta, ou seja, vai perdendo a vida, vai ficando alcalino, né? Vai ficando ácido, consequentemente vai envelhecendo e vai adoecendo, vai perdendo essa alcalinidade, o seu pH vai ficar desequilibrado. É por causa disso tudo que eu gosto de procurar pessoas que se curam de problemas sérios. Eu, por exemplo, conheço pessoalmente 3 pessoas que se curaram de cegueira quase total fazendo os exercícios. Que aí eu tive interesse em aprender, fiz e também não uso mais óculos de grau. E teve uma coisa que me impressionou muito, uma grande professora de yoga, não vou falar o nome dela, com 86, até 88 anos, ela dava 48 aulas de yoga por semana. Uhum. Aí morreu ela já tinha me contado que tinha ficado muito triste com a morte de 2 filhos. Aí morreu o terceiro, ela entrou numa crise tremenda de saúde e tudo. Claro que eu imagino que é difícil um filho bem mais jovem morrer, mas também a pessoa não precisa se arrasar por causa disso. E eu conheço uma outra que tem 91 anos, trabalha na farmácia Buenos Aires, é uma beleza de bom humor, de estar sempre tranquila, tratando muito bem as pessoas. E ela também, há uns poucos anos atrás, uns 3 anos atrás, faleceu um filho dela de 50 e poucos anos. Ela sentiu muito, mas depois se recuperou. Uhum. Porque pode sentir. Porque né? sentiu, porque ela buscou essa força de querer viver, de querer aprender com a vida, né? E é no fundo isso que nós estamos nos dedicando hoje, né? Porque você começou com Yogananda, né? Que eu gosto bastante também, né? Que fala dessa... No fundo, ele não está dizendo viver a vida sem medo, é você ter a coragem de querer ser feliz, né? A ideia é, você tem a coragem de querer ser feliz? Às vezes você não tem a coragem de querer ser feliz, você tem o desejo de querer ser feliz, mas você faz de tudo contra a felicidade. Por quê? Porque reclama o tempo todo. Se você reclama da vida, significa que você não aceita a vida. Você está criando uma antipatia contra a vida. Essa vida, automaticamente, ela vai se conectar com aquilo que você transmite. Aquilo que você transmite, você vai atrair, porque vai refletir você. Então, automaticamente, o que é que você está dando de fato para a vida? O que é que você está transmitindo para a vida? Né? Ok, a minha vida acabou, a minha vida está mal, ok, perdi tudo, vamos começar do zero, vamos embora. Você começou do zero, você nasceu pelado, né? Você começou sem nada, você nem sabia o que era ter, né? Então, quer dizer, a ideia é justamente essa, o que é que você precisa renovar, inovar. Quem reclama, fecha o chakra do coração. Quem reclama acaba julgando, e quem julga acaba discriminando, e quem discrimina não sabe receber, afeta o chakra da prosperidade, que é o 5º chakra, e aí afeta o chakra do amor e também o da saúde, que é o chakra do coração. Cria vulnerabilidade, você fica mais sujeito a atrair vírus e bactérias, porque baixa a sua imunidade, porque você está reclamando da vida, você está contra a vida, portanto, você está perdendo as suas defesas contra a vida. Isso vai fazer com que você, como não está dando e não está recebendo, que você se isole. Aí você vai gradativamente vivendo o quê? A sua exclusão do meio, embora você ande, é como se você estivesse encapsulado. Então você vai viver uma solidão. Eu digo que o mal do século, né, que se falava que era a ansiedade, não é a ansiedade, é a solidão. A solidão, ela é algo que está terrivelmente implantada no nosso sistema e se transformou numa doença gravíssima, porque é a solidão que leva, o não conseguir unir e integrar, que é o 7º chakra, que vai dar a depressão, chakra do coração, né, de eu não amar alguma coisa ou me sentir amado,
amado, porque eu não amo, porque eu não tenho esse amor em mim, portanto eu não me sinto bem segundo o chakra, porque eu não estou me envolvendo com algo que me dê prazer, que eu me sinta criativo, e que eu, né, aí esse chakra também não vai ficar bom. Algo que eu me identifique, plexo solar, eu estou me identificado, isso é o que sou eu, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, e isso me dá essa segurança, me dá essa motivação, me dá essa força de vida, e eu vou emanar, eu vou transmitir esta força de luz. Né? Dá alguns contatos seus, nós estamos encerrando o programa, se as pessoas quiserem conversar contigo, ver alguma coisa, site, alguma coisa. Eu tenho vários vídeos no YouTube, que você pode acessar o meu portal do YouTube. Nas redes sociais é Carlos Florencio Oficial, né? Carlos Florencio Oficial. Meu site é www.carlosflorencio.com.br. O meu trabalho é um trabalho individual, como também trabalho de formação terapêutica e tal. Está tudo no meu site. Entre em contato comigo no 4106-4141. Mas é assim, o meu trabalho é de transformação. Por isso, você por favor, só entre em contato comigo se você realmente quer transformar para ir para um outro estado. Portanto, não é uma mudança para depois voltar para aquele estado que você estava. Porque isso não me interessa, porque a minha satisfação é conseguir fazer com que você esteja bem, né? E isso eu sou muito bom em fazer. E aí eu vou te ensinar a você também saber fazer isso. E essa vai ser a nossa cumplicidade nesse tratamento. Muito obrigado, Carlos. Como eu falei, você contou muita coisa interessante para todos nós. Muito obrigado também, prezados espectadores, prezadas espectadoras, e até a próxima quarta-feira, na nossa nova edição do Jornal Alternativo.